até onde nós iremos esperar uma evidência comprovada para poder aplicar na nossa prática clínica? Síndrome de overtraining seria um síndrome do excesso de treinamento. Nem tudo faz bem ou faz mal. Depende para quem e para quê, em que situações. O jejum que mais perderia peso é aquele que você acelera o metabolismo comendo até 2 horas depois de acordar, comendo bastante proteína. Isso tem estudo que quando você consome 42 gramas de proteína, incluindo whey, você acelera o metabolismo e tende a perder mais peso, mesmo com a mesma qualidade calórica. O Ozempic perdeu a patente aqui no Brasil e vai começar até o fim do ano a fazer o genérico. Antigamente, décadas atrás, quando a gente reservava os doces para os finais de semana, a gente não tinha problema de obesidade igual tem hoje. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Saudades. Tem um tempão que eu não faço live. Tô realmente com saudade de vocês. Saudade de tudo. Saudade de fazer live. Saudade de conversar com gente inteligente. Saudade de tudo. Aliás, eu vou dizer para vocês duas coisas. Primeira coisa é que se você gosta das minhas entrevistas, se você gosta do meu trabalho, há a possibilidade de você me dar selos. Os selos aparecem durante a live. Você pode dar selos ou não. Custam baratinho, fazem a diferença para mim? Fazem, porque eu fico... eu tenho mais prestígio no YouTube com selos, né? E... enfim, me valoriza mais. Eu gostaria que você, se puder, e se gostar do meu trabalho, me dê selos. O meu entrevistado dessa hora, das 8 horas da noite, que eu estou um pouquinho atrasada, 5 minutos, peço desculpa para vocês, me atrapalhei aqui, é o doutor... é um doutor daqueles que tem um currículo, assim, genial, sabe? Eu vou até ler um pedaço do currículo dele para vocês. Dr. Flávio Cadeciani, ele é PhD, ele é médico endocrinologista, graduado pela Universidade de Brasília, residência médica, clínica médica em endocrinologia e metabolismo, título de especialista em endocrinologia e metabolismo. Mas além de mestrado, doutorado, tudo que vocês podem imaginar, ele tem quase 50 estudos científicos publicados e 2.000 citações nos últimos 8 anos. Ele é hoje o autor do livro de maior relevância mundial na síndrome de overtraining, condição que afeta ao menos metade dos atletas, está quem faz de elaboração da segunda edição, tradução para outras línguas. Durante a pandemia, ele publicou quase 30 estudos científicos. Enfim, ele tem um número exponencial, diz o currículo dele, de publicações e citações. É uma pessoa da maior respeitabilidade. E eu gostaria muito de entrevistá-lo, e ele foi super gentil e generoso, né, de marcar essa live hoje. Eu vou chamá-lo aqui agora para vir participar. Eu só digo que eu vou tirar os comentários, porque eu sempre tiro os comentários para evitar que outros assuntos de outra natureza interfiram. Com todos esses títulos e prêmios que você recebeu recentemente, você ficou, digamos, mais feliz? Porque deve ter sido um momento muito difícil, esse momento pandêmico, né? Que você foi muito criticado e, apesar de um currículo brilhante como é o seu. Eu, eu acho que a gente observou alguns comportamentos. Leda, primeiramente, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui novamente, depois de 3 anos, sabe, da nossa primeira conversa aqui, do qual me orgulho muito, sabe? E eu acho que à medida que vai passando, a gente vai ficando mais distante, a gente consegue ter uma visão mais ampla, sabe, Leda? Eu queria trazer alguns aspectos. Eu sei que a gente tenta evitar questões polêmicas, mas algumas coisas passam a chamar As atenção quando você... palavrinhas a gente não pode falar, você sabe, né? Mas assim, a gente vê um comportamento anômalo de alguns aspectos, como por exemplo, a despeito de toda a demonstração da mudança da curva de vidas salvas em determinados municípios
que não era possível de ser atribuído a qualquer outra causa, estes aspectos, assim como a eficácia do que a gente fazia, que era gritante, eles eram sumariamente esquecidos. E se a gente olhasse para um filme, uma série de pandemia, e que você, na ausência de alternativas terapêuticas, você encontra uma coisa que nitidamente salva vidas, você vê a mudança do curso no nível populacional e no nível individual, numa sociedade moralmente preservada, você teria uma busca incessante pela replicação daquilo na velocidade mais rápida possível. E o que chamou a atenção que, em comum, essas críticas, que eu entendo que foram motivadas por várias questões, inclusive muitas dessas pessoas não tinham a má fé, elas estavam simplesmente cegas. O que tinha em comum, Leda, é que ninguém preocupava em ver se as vidas foram salvas. Então, elas foram secundárias, a ponto de, um, a gente ter que lidar com informações por escrito de pessoas que disseram que as vidas não valiam tanto quanto as regras, tá? Isso tem documentado, e isso a gente vai trazer ao longo dos próximos anos. E também a ponto de a vigilância da Anvisa, por exemplo, achar que a eficácia era falsa por ter ela cobrado a hipótese de eu ter envenenado os pacientes com placebo. Então, mandou para a Polícia Federal para analisar se eu havia envenenado os pacientes do grupo placebo. Obviamente que não. Então, a gente chega num patamar de discussão e aí eu me pergunto muito quais seriam os objetivos. Eu acho que a gente tem que ter grandes aprendizados e reflexões de tudo isso, sabe? Eu acho que buscaram, e isso para mim eu encaro de forma muito positiva da qualidade do que foi entregue e das vidas que foram salvas. Leda, eu não fiz medicina para ganhar dinheiro, não posso reclamar das minhas condições, graças a Deus, tá? Mas isso é consequência do meu trabalho. E quando a medicina me chamou, se eu recebi as habilidades, as facilidades para a aquisição das competências, eu também devo responsabilidades na minha visão espiritual, tá? E eu sentia, Leda, vou falar algumas coisas aqui que talvez possam não ser concordantes de todos e que eu nunca falei, tá? Que eu acho que eu estou no momento de falar. Mas em determinados locais, quando eu ia, eu sentia uma energia de cura indo junto. Não que eu fosse a grande cura, nada disso. Mas eu conseguia sentir. Você acaba desenvolvendo um pouco dessa possibilidade. E ajudou muito a reforçar a prática da medicina agora em diante, sabe? Quando a gente olha um paciente, Leda, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu recebo os pacientes na área da endocrinologia, mas eu falo para eles, eu não vejo meio paciente. Eu trato o paciente por um todo. E a endocrinologia, que é os hormônios, a produção, as repercussões são no corpo inteiro. Então, não tem como a gente não olhar para o sistema cardiovascular, gastrointestinal, microbiota, parte dos rins, hepática. Então, a gente olha o paciente como um todo, então a gente é obrigado a entender. E a gente tem que trazer o resgate da medicina no sentido médico, onde a observação clínica tem sua extrema importância, apesar dela ter sido desprezada durante a pandemia, né? A gente tem que lembrar que quando a gente não havia alternativas para salvar, a gente poderia muito bem lançar mão daquilo que a gente tinha de evidência. E o que o pessoal fala de evidência, não existe evidência, Leda, é um termo muito perigoso de usar, porque quando você é verdadeiramente científico, quando você tem a veia cientista, você tem extrema dificuldade de fazer afirmações veementes como não há evidência. Para dizer não há evidência, você tem que ter muita certeza, porque desde a evidência in vitro, ali nas células, em bancadas de laboratório, e também experts, opiniões de especialistas, ambas são consideradas evidências. Então, até a forma como as pessoas dizem não existe evidência, talvez pudessem dizer a evidência é insuficiente. E assim, a assimetria com que foram tratados os dados, dependendo da modalidade do tratamento,
também chama muito atenção. Então, a gente está criando princípios, sabe? A gente precisa reescrever a bioética. Eu acho que eu tenho uma participação indireta na criação, eu não sei se você sabe, Leda, para choque de toda a população brasileira, até hoje nós não tínhamos, Leda, uma legislação sobre ética em pesquisa no Brasil, o que talvez possa justificar os inúmeros abusos que cometeram contra mim, todas as atrocidades que fizeram contra a minha pessoa, tá? Mas eu estou extremamente satisfeito de que vai finalmente sair uma legislação, ela não é perfeita, mas ela precisa de grandes avanços, porque no Brasil não havia. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! Então houve todo esse abuso que aconteceu. E a gente precisa trabalhar trazendo agora para prevenção, para promoção da saúde agora em diante, sabe? A gente tem que prestar cada vez mais atenção, Leda, na medicina de prevenção. E a gente tem um problema na medicina de prevenção, Leda, que é o seguinte: quando você faz aquela prevenção primária das pessoas que não têm doença, para você encontrar algum suplemento ou mesmo algum medicamento que tenha benefício, você precisa de muito mais tempo, porque o número de eventos, de problemas, por exemplo, de infartos, em quem não tem um alto risco, ele não é alto. Então, quando você diferencia grupos, como esse número de eventos ele é baixo, ele demora muito tempo para a curva diferenciar e você demonstrar eficácia. Então, até onde nós iremos esperar uma evidência comprovada para poder aplicar na nossa prática clínica? Então, eu vou dar um exemplo muito prático, Leda. Minha mãe tem o gene que a gente chama de gene ApoE4, que é um gene mais associado à doença de Alzheimer. Minha avó teve Alzheimer. Eu vou esperar sair toda a evidência para pensar em tratar a minha mãe com aquilo que eu sei que tem mais plausibilidade e segurança? Eu não vou esperar, tá? E isso é crucial, ter essa liberdade de individualizar verdadeiramente, ela precisa ser resgatada e ela não pode de forma alguma ser cerceada. Então, a discussão da medicina, e a gente sabe que a imunidade, ela teve um papel imprescindível, talvez os meus, a gente ainda não tinha tido, eu tratei mais de 6 mil pacientes fora de pesquisa de Covid, eu tive um total de 0 óbitos, 4 hospitalizações e tive uma paciente com sequela, mas está viva. Então, assim, é impossível, e 30% eram de alto risco, é impossível que isso seja atribuível a uma sorte. E estatisticamente não tem como comparar. E aí a gente tem outros problemas na pesquisa, Leda, e eu acho que é importante a democratização do entendimento de ciência e de pesquisa. Entre elas a não supressão das vozes dissidentes, das vozes discordantes, entender que você tem que discutir sobre os argumentos e não sobre as pessoas. Então, quando você adjetiva alguém é negacionista, para mim, a pessoa está confessando que ela não tem um argumento à altura daquela pessoa da qual ela chama de negacionista. Então, a gente precisa desenvolver um raciocínio em cima de tudo isso, onde a inteligência ela está baseada no bom senso e não no número de títulos, tá? A despeito do meu número de títulos, assim, de todas fui agora recentemente fui nominado pelo Sigma Xi, que toda vez que algum professor da USP, a USP noticia, e só para as pessoas saberem, quem me nominou, eu fui ver que ela é amiga de uma pessoa que, em tese, é um arqui-inimigo meu nos Estados Unidos. Tá? Então, eu acho que ali o recado foi o seguinte: nós queremos vozes que pensam diferente para crescermos juntos. Tá? Mas a ridicularização de quem pensa diferente e a supressão. Então, quando a gente vê, por exemplo, na mídia, especialistas,
eu acho que seria muito importante um resgate do jornalismo discutir com vozes de opiniões diferentes, né? A gente não vê mais isso nas matérias. E sem ficar caracterizando as pessoas nas matérias, que se atenham aos fatos. Eu não sou jornalista, eu não tenho talvez o local de fala para isso, mas a gente aprende muito, né? Então, e também tem uma responsabilização do que se fala. A liberdade de expressão, ela deve existir, eu sou um pleno favor, mas a pessoa tem que ter responsabilidade pelo que ela fala, não por ser censura prévia de forma alguma, Mas é que a mas gente não pode abrir mão do contraditório, e o jornalismo tem aberto mão do contraditório. eu concordo plenamente. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Eu vou dar um exemplo. Saiu a matéria como ganhei o melhor cientista do mundo, e aí saiu como o melhor cientista do mundo, na verdade, considerado como um cientista lá, embora o prêmio tenha vindo como prêmio de excelência em pesquisa, lá entre milhares de cientistas consideraram na fala como um cientista de maior qualidade de condição de pesquisa do Esse mundo. Eu prêmio de contribuições para excelência em pesquisa? Isso, lá nos Estados Unidos. Sim. Obviamente, eu discordo, eu não sou muito fã desse superlativo, sabe? Ou melhor, eu acho que tem que ter assim, uma excelência. Eu prefiro ficar na excelência. Mas o que o pessoal fala é o seguinte: são pessoas que têm um alinhamento de pensamento, de ideias comigo. Só que, Leda, eu falo, eu sou da Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endócrino. Em todas essas sociedades, os prêmios são dados para aqueles semelhantes. Então, não há nada de diferente em relação aos prêmios que os colegas de excelente competência, não estou dizendo que eles não têm, apresentam, tá? Então, assim, não existe nenhuma diminuição. Quem deu esse prêmio são os médicos, onde eu estudei, nos livros deles na faculdade de medicina, que para mim é um sonho, entendeu? Então, assim, eu talvez tenha sido, eu não posso falar isso, a pessoa que conduziu o maior número de pesquisas clínicas em Covid no mundo, tá? Assim, como autor principal. E também, antes da Covid, é importante você deixar claro que eu não surgi na Covid-19. Os estudos meus que têm mais citações do mundo não são de Covid, são dessa síndrome de overtraining, que só para explicar para todo mundo, é uma O que é síndrome. isso? Eu queria mesmo que você Então, isso é explicasse. extremamente importante, porque eu acho que vai ficar cada vez mais comum. Síndrome de overtraining seria um síndrome de excesso de treinamento que começou a acontecer depois durante a Guerra Fria, onde a força política era medida nos esportes, nas Olimpíadas. Então, partia-se da premissa de quanto mais se treinasse, maior a performance. Só que essas pessoas passaram a ter um declínio paradoxal da performance. E o que aconteceu? O que me chamou a atenção? Os estudos eles eram muito Frankensteins, eles ainda eram muito fracos. Então, eles viram que mesmo periodizando os treinos, treinando menos, a síndrome não ia embora. Ou seja, a síndrome do excesso de treinamento não era causada somente pelo excesso de treinamento. E a minha pesquisa, que chama Eros, que hoje é considerada a maior pesquisa na história no mundo de síndrome de overtraining, e ela também detectou novos mecanismos nos atletas. Ela encontrou mais de 40 marcadores, não havia-se quase nenhum marcador, e hoje o livro que eu publiquei, inclusive agora vai ter segunda edição, vai ser traduzido para o alemão, devido ao sucesso dele, que eu sou autor único. Ele hoje é usado por centenas de universidades nos Estados Unidos e na Europa como livro-texto, inclusive, né? Eu acho que isso é de extrema importância, porque ali a gente explora os benefícios metabólicos do esporte. Então, o que eu quero dizer é que a gente não surgiu assim na Covid, né? A gente já trazia uma expertise antes da Covid. E eu acho que a beleza, Leda,
está na humanização do relacionamento, da relação médico-paciente, das pessoas. Então, tem coisas, Leda, que eu convido todos a refletirem. Não existe, eu não quero hiper-relativizar, mas tem coisas que nem tudo faz bem ou faz mal. Depende para quem e para quê, em que situações, tá? Então, eu vou dar um exemplo de um suplemento, o ômega 3, tá? Primeira dica que eu quero dar para todo mundo, que ômega 3 ou toma ou não toma. Primeiro, tem que tomar pelo menos 3 a 4 cápsulas por dia, tá? Eu quebrei minha cara, eu vivo quebrando Isso, eu minha... tomo 2. Pode aumentar. Bom, mas assim, minha dica é o seguinte, eu vivo quebrando minha cara, Lida. Eu vivo quebrando minha cara. A Por minha quê? percepção muda, porque à medida que assim você vai mostrando novos dados com outras substâncias, você vai aprendendo. E está tudo certo com isso. É essa humanidade, essa humildade que a gente tem que ter na melhora constante da prática clínica. Então, eu vou dar um exemplo besta aqui, Leda. Eu fui para o Congresso Americano de Nutrição ano passado. Ah, mas é endócrino. Foi um dos melhores congressos que eu já fui. Havia pouquíssimos brasileiros. Eu aprendi um monte lá. Aí tinha o peptídeo descoberto por inteligência artificial. Eu não quero fazer propaganda, X. Agora eu tenho esse viés, eu estou com um recente viés de conflito de interesse, porque eu virei speaker nacional deles, mas foi de uma forma muito inusitada. Eu estava dando uma palestra no Rio de Janeiro e eu fui reclamar que ele não tinha no Brasil. Aí os representantes, no final, falaram assim: olha, chegou, acabou de ser aprovado, a gente está sem speaker. Vamos lá. E eu acredito na molécula, porque olha como a gente enxerga. Os estudos foram tão mal feitos, mas contra esse peptídeo, que ele que lutasse sozinho para dar resultado. E aí eu observei, porque no final do ano passado eu comecei a pedir para alguns pacientes importarem, e eu vi resultados muito melhores do que os resultados dos estudos. Por conta de uma coisa que eu quero que as pessoas entendam também, que se chama sinergismo, Leda. O que é sinergismo, Leda? Sinergismo é um fenômeno que a gente tem na biologia como um todo, quando 1 mais 1 dão 3, tá? E existe outra coisa, Leda, dá para aqui passar a noite falando, que é a individualidade das respostas. Então eu vejo aquela briga, jejum intermitente, né? Faz bem, faz mal, para quem? Primeiro, as pessoas não entenderam a pergunta de jejum intermitente. O objetivo dele não é que ele seja melhor, é que ele seja uma alternativa, uma estratégia adicional. E coisas que pouquíssima gente sabe, mas primeiro lá atrás, nos primórdios de jejum intermitente, o objetivo era os pesquisadores fazerem a seguinte pergunta: se a gente não, alguns pesquisadores, se a gente não consegue controlar a boca das pessoas, o quanto e o que elas comem, vamos só controlar o número de horas que elas comem por dia, tá? E aí, nisso, começou a ter alguns resultados excelentes. Muitos atribuem que o jejum intermitente depende da ingestão calórica, tá? Alguns estudos realmente mostram que depende da ingestão calórica, mas outros estudos mostram com um time. Então, tem um estudo ainda não publicado, espanhol, que mostrou que a gente vive fazendo jejum intermitente, mas gordinho acorda fitness. Você não vê uma confeitaria lotada 8 da manhã. Você vai no final da tarde, já está tudo cheio. Então, o jejum que mais perderia peso é aquele que você acelera o metabolismo comendo até 2 horas depois de acordar, comendo bastante proteína. Isso tem estudo que quando você consome 42 gramas de proteína, incluindo whey, você acelera o metabolismo e tende a perder mais peso, mesmo com a mesma qualidade calórica. Então, dizer que calorias importam o tempo inteiro como o único fator, isso já não é bem verdade, tá? À luz dos novos estudos. Então, só que tem uma coisa nos estudos, Lida, a gente vê a média, por exemplo, se comparar vários estudos que compararam dieta low carb, baixo carboidrato com low fat, eles mostraram resultados parecidos. Só que mais importante do que essa média é a distribuição das respostas, são os pontinhos, como que cada um respondeu. Teve uma variabilidade grande? Não teve? Então, a gente tem que entender a individualidade. E assim, eu sei que existem os entusiastas dos testes genéticos, que eles podem predizer aí, explicar 20%, 25% da variabilidade de resposta, mas na prática, no dia a dia, na clínica que a gente vê. Tanto que
até anunciando aqui, eu estou terminando de desenvolver um programa com mais de 1.000 tipos de dieta, que é uma coisa totalmente diferente. Isso em primeira mão aqui, eu estou todos esses dias trabalhando nisso, é uma coisa muito louca, bem diferente, mas 100% baseada no que existe de evidência, tá? Em que vai ter tudo menos monotonia para otimizar. A gente, se der certo, a gente vai conseguir apresentar isso no Congresso Americano de Obesidade esse ano, tá? E a partir do segundo semestre a gente vai retomar as nossas pesquisas científicas, baseadas em vários Mas princípios, Leda. o que você defende nessas 1.000 dietas? A individualização, onde a pessoa tem a melhor resposta e melhor aderência de acordo com o perfil cultural, preferências, porque ela é uma dieta de 2 patamares, Leda. Olha só, não é 1.000 dietas, na verdade ela é infinita, porque dentro desses 1.000 tipos, você tem ainda o cardápio personalizado pela nutrição a partir dessa decisão, tá? Isso daí é um programa mais complexo, tá? Tá trabalhando com inteligência artificial também, mas a inteligência artificial ainda não vai conseguir colocar o nosso em prática, então a gente vai ter que ter uma versão simplificada dela. Mas o futuro está exatamente no nosso biohacking, assim, da gente sempre. E aí eu te digo que a gente ainda não consegue, Leda, predizer com precisão, com os exames atuais, o que a gente responde melhor. É a nossa corpo, e aí eu chamo as pessoas para sempre ouvirem a si mesmas, ouvir o corpo fala, tá? Isso é muito importante. Quando o paciente fala, e tem uma discrepância entre o exame e o paciente, a não ser que exista um viés, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, Leda, problema de tireoide. A pessoa teve problema de tireoide, ela melhorou nos exames de sangue, mas ela não melhorou clinicamente. Aí eu falo assim, vamos ver se há outras causas para esses sintomas, isso se chama diagnóstico diferencial, a boa prática da medicina, mas hoje a gente sabe que o tratamento clássico da tireoide pode não resolver um percentual das pessoas, pequeno, tá? Você precisaria de uma outra molécula que entra no assunto principal, mas aí cabe aquela de você olhar para o paciente e ouvir a queixa dele. Então, a gente trata o paciente e não trata o exame. Então, a gente precisa do resgate dessa medicina que muitos já estão fazendo e entender por trás de tudo isso, sabe? E eu acho que, claro, o nosso primeiro assunto sempre foi aquela questão da pandemia. A pandemia ela foi péssima em inúmeros aspectos, mas ela nos despertou para entender. E em relação com a Big Pharma, por exemplo, eu sou um prescritor de medicamentos da Big Pharma, eu prescrevo bastante. Eu tenho orgulho hoje de falar que eu tenho 100% de independência, pago plenamente para os meus congressos. Eu vou para o Congresso Americano de Endocrinologia. Sem minhas palavras, vou gastar aí perto de 30 e 40 mil reais do meu próprio bolso para ir. Até o pessoal brinca, vamos sair lá. Eu falei assim, gente, eu vou sair, eu tô pagando, vou ficar. Eu pareço autista lá, vendo os mais de 1.500 pôsteres analisando, tá? Assim, mas assim, essa independência me dá permissão de conseguir, né, de não ser induzido para prescrição de A ou B. Eu não critico quem vai com a indústria. Eu acho que a pessoa ela precisa manter uma consciência e não existem excelentes moléculas sendo lançadas recentemente. Cabe a nós termos uma visão crítica de analisar o custo-benefício. O que eu discordo, com todo o respeito dos colegas mais radicais contra a indústria, que eles vêm exacerbar pontos negativos de alguns medicamentos e desconsideram os potenciais benefícios. Eu acho que não é por aí, sabe? A gente tem que entender, obviamente, eu tinha uma visão de que algo não era de interesse da indústria, hoje eu entendo que existem coisas que têm interesse contrário, competitivo. Então, e uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, não é a minha área da oncologia, mas eu sinto muita falta do sinergismo na oncologia. Então, por exemplo, numa prescrição da metformina, que é aquela medicação para diabetes, ela é amplamente antineoplásica de forma A gente geral, está né? falando de quê? Do Ozempic? Do Glifage, Do aquele de Glifage, graça, tá. da farmácia popular. Ele é um antineoplásico, Mas ele é tá? bom ou mal? Ele é excelente. Só que como ele é de graça, por mais que ele não seja natural, entre aspas,
ele já perde o interesse. E eu sempre brinco, Leida, que é o seguinte: o medicamento continuou bom, ou mostrou mais benefício depois que ele perdeu a patente, é porque ele é bom mesmo, sabe? Então, mas eu não sou contrário a medicamentos de patentes, principalmente quando eles vêm ajudar em questões que não eram resolvidas antes deles, O tá? que você acha Então, do Ozempic e daquele outro caríssimo, que eu esqueci o nome? Monjaro, Monjaro, tirzepatida, é. Leda, eu brinco o seguinte: o que une a esquerda e a direita brasileiras hoje aqui em Brasília é o Monjaro, tá? Que aqui tá, ali no parlamento está todo mundo usando, no upper e lower house, tá? Tá todo mundo, Mas não custa tão interessa. caro, né? Então, ele virou, saiu uma matéria falando assim, Monjaro, Ozempic dos ricos. Eu falei, mas Ozempic é de pobre quando? R$ 1.000? Eu falei, mas assim, ele é uma molécula muito boa. Tem uma coisa também que eu vou falar aqui, que assim, eu não acho que essa informação tem que ser negada, tá? Mas tanto o Ozempic em doses mais altas, quando passa de 1 miligrama, que fica muito caro, por exemplo, quando vai para 2 miligramas por semana, comparado com 1 miligrama por semana, ele induz uma perda de peso que não é atribuível à redução adicional da ingestão calórica. Ou seja, é uma questão do metabolismo adicional. A mesma coisa acontece com o Monjaro, que é a tirzepatida, tá? Porque a tirzepatida ela atua como se fosse dois hormônios, tá? O Ozempic, ele atua como se fosse um hormônio chamado GLP-1, produzido no intestino. O Monjaro, que agora também tem o nome de Zepbound, que é o mesmo nome, é o mesmo remédio, só que com um nome comercial diferente para vender para obesidade, ele atua como os dois hormônios, GLP-1, que era o do Ozempic, e do GIP, que é um outro hormônio intestinal também produzido antes pelas células K. E ele atua produzindo um outro hormônio que é o glucagon. O GIP estimula o glucagon. Então, grande parte dos benefícios é esse. Muita gente tem falado que o Monjaro não enjoa tanto, porque, de fato, o Monjaro, pouquíssimos, nem os colegas médicos sabem, ele atua mais como esse GIP, que é esse outro hormônio, do que com o GLP-1, que seria do Ozempic. Tanto que o Monjaro não é tão superior assim ao Ozempic para quem tem diabetes, tá? Então, ele é mais para realmente. A superioridade dele está mais focada na perda de peso. Ele vai chegar no Brasil, a Anvisa estabeleceu o preço máximo dele para compra de fora, e está 8 a 10, não, 7, 8 mil reais. O preço máximo dele que a Anvisa permitiu é 3.700. Vamos ver se ele vai chegar por uns 3.200, Será? o que é inviável de qualquer maneira para a Sim, é maior parte da caríssimo, mas é população. melhor que 8.000, né? É muito melhor que 8 mil. Só que virou um símbolo da elite também, sabe, Leda? Virou um símbolo da Eu elite gostei dizer que está dessa tomando imagem, quer Monjaro. dizer que a esquerda e a direita se unem no Monjaro. Hoje o que une o Brasil é o Monjaro. E eu vou falar uma outra coisa. Posso falar uma coisa um pouco mais suja? Porque antes os Né? deputados trocavam o telefone das acompanhantes de luxo, hoje eles trocam o telefone para comprar Monjaro. Mudou. E eu te falo porque de vez em quando a gente pega algum. Assim, eu sou chamado de emergência para atender pessoal ou B aqui em Brasília, que não quer passar mico no hospital, aí vou lá na casa da pessoa para dar uma ajudada. Porque o que acontece? A pessoa sai comprando por conta própria e ela já quer. Porque esse Monjaro, o de 2,5, ele é o mesmo preço que o de 5, que o de 7,5, de 10, de 12,5, de 15, e ele não tem como contar nos cliques. Então, a pessoa fala assim: você acha que eu vou gastar no de 2,5? Eu já vou pro de 15. E aí vai lá e aplica lindamente. O que acontece? 2, 3 dias está lá morrendo, de passar mal, desidrata e etc, etc, Ah, etc. é? É. Mas aí, Leda, eu vou trazer uma Mas o reflexão pra gente. Ozempic não tem esse problema, tem não, né? Tem, se aplicar dose alta, tem. Mas não Ah, sei se sim, você mas a sabe, dose correta acho que é 1 grama, até 1 grama, né? até para Mas diabetes, para o obesidade é Ozempic dois. não começa com 0,5, aí não sei o que, né? Começa Assim, com 0,25. Começa com 0,25. 0,25. Alguns pacientes, quando eu sei que eles têm muita intolerância, em vez de eu fazer a dose semanal, que é o que eu faço tipicamente, eu divido em dose diária para ir acostumando, sabe? Mas o Ozempic para obesidade, que tem o nome comercial de Wegovy,
ele é 2,4 miligramas, tá? Que dá o tal dos 175 cliques. Agora, o Ozempic perdeu a patente aqui no Brasil e vai começar até o fim do ano a fazer o genérico. Então já vai uma notícia aí para as pessoas. Ah, E então vai assim, ficar bem mais barato, né? menos caro, né? Mas Menos caro. uma coisa assim que é importante, Leda, quando eu publiquei o primeiro estudo, né, já que a gente agora não fala só de Covid, em 2017 eu publiquei o primeiro estudo de prevenção de cirurgia bariátrica na combinação terapêutica para obesidade. Quando você tem o diagnóstico de pressão alta hoje, pelos guidelines, você já começa com pelo menos 2 remédios, 2 ou 3, tá? Para diabetes, você também começa com 2 ou 3. Depois, então, primeiro você começa estilo de vida. Primeiro você começa a mudança de estilo de vida e não dando certo, você começa com 2 ou 3 medicamentos. Então não tem por que obesidade você não fazer isso. Eles falam assim, mas não tem estudo de combinação de medicamento. Na hipertensão, você não tem estudos específicos para combinação de cada combinação de diferentes classes. Então a gente publicou uma pesquisa, que aí vem uma grande questão, Leda, para a obesidade. Os estudos ensinam a gente a prescrever, mas não ensinam a gente a tirar. Então, você tem um grande reganho. E esse estudo 2017, que foi prestado pouca atenção, a gente mostrou como a gente desmama. Tem 3 métodos. Porque o remédio da obesidade, quando as pessoas falam não adianta nada tomar porque quando para volta, elas estão certas. Por quê? Porque como toda doença crônica, obesidade, você não para de uma vez. Se você tiver uma depressão, começa a tomar um remédio para depressão e a depressão melhora, se a pessoa parar de uma vez, ela tem um baita rebote. E o pior é que, assim como na depressão, por exemplo, o Ozempic, qual que é o grande problema? Ele dura um mês ali. Tanto que para fazer uma anestesia, hoje os anestesistas e cirurgiões estão pedindo 20 a 30 dias de Ozempic. A pessoa acha que ficou sem umas 2, 3 semanas, falou, nossa, eu estou bem, tá vendo? Eu não preciso. É um viés cognitivo, porque ela não sabe que ele vai deixando de fazer o efeito pós. O que a gente faz? A gente tem 3 técnicas, tá? 3 métodos. A gente vai desmamando, a gente começa o desmame. Primeiro, que eu falo o seguinte: é sempre bom, se eu quero perder 20 quilos, eu perco 23, 24 para ter reserva. Porque reserva de peso é igual reserva financeira, é sempre bom ter. Porque para ganhar peso, é só olhar para a luz. E você sabe que eu brinco que só tirar comida engorda? Tem alguns estudos, Leda, que eu posso te mandar depois, que algum percentual das pessoas, só de cheirar comida, elas engordam, tá? Abre as células de gordura para armazenar. Depois eu te mando isso, tá? Eu quero Então, ver isso. o tal de cheirar comida engorda não é desculpa para algumas pessoas, tá? Então, o que a gente faz? A gente perde o peso além, tanto que quando o paciente começa comigo, eu falo assim, você vai vir ainda aqui reclamando que não aguenta mais perder peso. Ela, jamais, não sei o quê. Vai lá no final e tá lá, ai, doutor, eu não aguento mais perder peso, não sei o quê. Tá. Aí a gente começa a desmamar, tá? Aí a gente tem 3 caminhos aí. Primeiro que a gente ensina a velocidade do desmame de acordo com a resposta à primeira etapa do desmame. Então tem 3 caminhos. O primeiro, ela consegue desmamar de todos os medicamentos, beleza. Segundo, ela fica com algum medicamento, porque é muito melhor do que ela reganhar 15, 20 quilos, tá? Porque para hipertensão a gente fica mantendo medicamento para não ter pressão. Por que para obesidade não pode? E o terceiro é o tratamento intermitente. Tem pacientes que eu trato 6 meses por ano, por exemplo. Que ela ganha 4 quilos, eu volto. Ganha 4, 5 quilos, eu volto. Porque ela tinha perdido 20, 25. Não tem nada de errado com isso. E são estratégias realistas. E você sabe qual que é o momento que eu tenho mais sucesso? Quando o paciente fala, doutor, eu não estou mais de dieta. Significa que aquilo se tornou natural. E Leda, as pessoas podem discordar de mim, com todo respeito, mas eu acho que a gente tem que estar dentro de uma vida da realidade e ser saudável à proporção com que a gente segura a alimentação e que se permite, porque a vida ela é um todo, tá? A gente não vem de paranoia, tá? E sim, assim, não é 1, 2 vezes por semana. Antigamente, décadas atrás, quando a gente reservava os doces para os finais de semana, a gente não tinha problema de obesidade igual tem hoje, tá? Então, eu não sou muito fã de grandes radicalismos. Eu sou fã desse equilíbrio. O equilíbrio ele é individual. Por exemplo, quando eu vou comer pizza, Leda,
Eu como duas fatias. Eu divido a pizza no meio, uma metade é uma fatia, outra metade é outra. Ninguém me perguntou o tamanho da fatia. Então, eu sei que eu tenho essa desinibição alimentar, então eu prefiro comer com menos frequência, tá? Treino, tenho essa tendência a crescer. Dia a dia eu como, assim, as pessoas vão assustar, eu como entre 12 e 16 ovos por dia, Hã? tá? Porque eu sei da qualidade da boa ingestão proteica. Peraí, Enfim, você come de 12 a 16 ovos por dia? e assim, o nível de frescura nosso vai aumentando, então é caipira, né? E aqui em Brasília a gente tem bastante facilidade de ter excelentes ovos caipiras em volta, né? Porque a gente é uma cidade em volta do rural aqui, né? Então, assim, quebra alguns paradigmas, meu colesterol é bom, meus níveis são excelentes. Então, Mas Leila, eu você acho que deve a malhar gente. pra caramba, né? Eu malho, eu não sei malhar mais ou menos. Eu malho 3, 4 vezes. Outra coisa que eu malho que gasta muita caloria é o cérebro. Eu acordo todo dia 4, 4h30 para trabalhar e estudar. Mas eu gosto, tá? Eu assim, a gente tem e assim tá tudo certo, né? Eu tive um diagnóstico de neurodivergência que o pessoal fala que agora está na moda, né? Seria um transtorno de espectro autista. Comecei a falar com 5 anos de idade, eu também é uma coisa que eu nunca comentei ao público, tá? Mas eu desenvolvi essas habilidades humanas e essa de empatia, assim, que isso ficou muito forte, assim, sabe? Eu sinto as dores dos pacientes. E assim, eu fui convidado. Hoje é a minha maior fonte de felicidade, tá? Eu acho que você trabalha com prazer na sua vida e você não trabalha um único dia, né? Verdade. Então, Você malha 4 vezes por semana ou 3? eu vario, eu vou de 2 a 6, vario da semana. 2 a 6? É, eu tô malhando na mesma academia da Zoe Martinez, na Six, Ah, aqui, que é é? uma. Eu adoro a Zoe. Pois é, só que ela vai de manhã. Ela vai no horário do Brasil que deu certo. Eu brinco que quem vai depois de 8h30, 9 é que foi o Brasil que deu certo. E eu vou ou cedinho, 5h30, ou então eu vou quando chego no trabalho, né? Mas e assim, treino é aquilo. Se você pensar, não vai, né? E o treino é uma prescrição médica hoje em dia, né? Então, não O sei que se que você você sabe, chama de treino? se primeiro se mexer, mas levantar peso de alguma forma. Hoje a gente sabe que um dos maiores evidências para prevenção de Alzheimer é levantar peso, tá? Às vezes pode não ser uma notícia muito boa, a gente tem que tomar cuidado, porque nessa questão da medicina preventiva, nós temos muitos que gostam da preventiva passiva. Então, o que puder vir de suplementos, tem gente tomando um monte de coisa, que eu acho que tudo bem, fazem benefício, mas pergunto, por que você está tomando isso? Ah, não, achei legal. Não, vamos estabelecer um motivo, vamos ver, vamos escolher as prioridades, né? Então, eu acho que a gente tem que focar rumo à medicina preventiva, medicina de estilo de vida, a medicina da saúde, não da doença, tá? Só que essa medicina da saúde e da doença, como eu falei mais cedo, ela demora para detectar grandes eficácias. Então, não dá para afirmar que não tem que não tem benefícios baseados em estudos limitados, né? E eu, assim, por último, Lila, eu acho que a democratização da informação sobre ciência, sobre os estudos, ela faz muito bem. Então, as pessoas precisam ter essa visão crítica, mas elas precisam entender que ciência e ciência com o seu. A gente tem tido muito. A gente tem tido muitos desvios de alguns conceitos dos seus significados originais ultimamente, né? Ciência, recentemente um outro termo para um tipo de algumas outras questões aí que eles estão usando tudo em nome de algo, que esse algo na realidade não é aquele algo, tá muito. Então, a ciência de verdade, o cientista de verdade, ele não ridiculariza o outro, ele escuta, ele não é aquele absolutista, ele permite contraditório, ele sempre aprimora. Então, assim, sou eu, por exemplo. Eu tenho prescrições em que eu não fazia, porque eu não encontrava a evidência para aquilo. Eu não preciso esperar nível de evidência 1A. Leda, eu não sei se você sabe,
menos de 10% da medicina é baseado no nível de evidência que hoje em dia as agências regulatórias exigem. Então, a gente criou um método, é, a gente acabou virando a gente acabou se prendendo a métodos regulatórios. Existe uma coisa que pouca gente sabe que chama International Commission for Harmonization. O que, que é isso? ICH. É as agências regulatórias do mundo inteiro de qualidade, a FDA, que é dos Estados Unidos, a agência europeia, a TGA da Austrália, MHSA da Inglaterra, e a Anvisa entrou em 2016. Eles padronizam os métodos para permitir novas moléculas ou novos usos. Só que o padrão de exigência ele é tão alto, Leda, que é inviável a forma como eles desenharam de permitir reposicionamento de medicamentos de baixo custo, a não ser que eles sejam patenteados, porque eu falo já de experiência que uma pesquisa para atingir o patamar que essas agências regulatórias exigem para cadastro são dezenas de milhões de dólares. E alguém vai exigir ali a volta, o preço, né? Então, a gente tem que pensar, inclusive, mudanças, por exemplo, para doenças raras. Por que esses medicamentos de doenças raras custam 1 e 2 milhões de dólares? Porque são pesquisas caríssimas para encontrar resultados para usar em meia dúzia de pessoas. Então, isso acaba inviabilizando muito. E a gente precisa repensar esse modelo. E a saúde pública e o mercado editorial precisam de uma reforma. A gente viu na pandemia, Leda, e eu sou editor sênior, que seria uma espécie, o equivalente ao editor científico-chefe de uma grande revista do grupo Nature, tá? Que é BMC Endocrine Disorders. O que, que a gente observa, Leda? Ali a gente tem uma. Eu fui um dos primeiros que a gente conseguiu. Eu sou muito pró-transparência, quem não deve não teme, tanto que a gente publica, inclusive, o processo de revisão até a publicação todinho. E o que, que a gente observa é que existe uma crise na parte, no mundo científico editorial, onde você tem um bloqueio daquelas informações, daqueles resultados, que não se interessam. Então, eles não baseiam só no. Porque quando você lê lá, eles falam só assim, scientific standards, que é padrão de ciência. Mas existe uma discrepância tão grande com o que eles analisam. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui, que eu vou até apanhar, tá, Leta? Mas saiu um estudo tem uma semana mostrando que mulheres trans, que são homens que viram mulheres, presta atenção, homens que viram mulheres, têm pior performance no esporte que mulheres. Esse estudo foi comemorado, etc., mas ele está muito discrepante da realidade. E aí, quando você pega o estudo para analisar, e ele saiu no British Journal of Sports Medicine, lá um jornal super alto impacto, porque ele segue uma agenda. Quando você pega o estudo, eles não ajustaram para o nível de treino do atleta, eles não ajustaram para o tipo de esporte, e eles partiram de premissas de que alguns testes prediria o resultado da performance no esporte. Então ficou muito fácil você chegar nessa conclusão. E eles subestimaram o aumento da força que foi visto em mulheres trans. Porque e o que, que isso para mim? Isso fala mais contra do que a favor. E você entra numa contradição inerente de um machismo, mesmo daqueles que não sejam cis, né? Então, essa discussão, para você ter noção, eu acho super válido. É a primeira vez que eu vejo eles descreverem nos métodos quem são os autores, os métodos, a importância de quem são os autores. Ah, os autores são de 3 universidades diferentes, ok? Tem pesquisadores sêniores, tem os júniores, mas a pesquisadora-chefe é trans. Aí eu falei, eu acho que é interessante a questão dessa equidade, mas neste caso acaba falando o contrário porque ela quer promover a própria agenda. Então, esse estudo acaba falando mais contra, porque a gente vê nitidamente, aí eu chamo a atenção de todos, o seguinte, quando você vê uma discrepância entre o que é nitidamente observado na prática clínica e o que você vê no estudo, você tem duas grandes possibilidades. Uma é que
A gente tem algum viés cognitivo nosso de análise que pode acontecer, mas a outra, que é muito mais provável, é que o estudo não conseguiu captar a realidade. E nesse caso, eu não vou dizer que parece conveniente, eu não quero acusar nada, mas me causa muita estranheza. Por que, que não fizeram um estudo? Eu publiquei os guidelines, Leda, eu tenho orgulho de dizer que sou eu, como brasileiro, tenho os guidelines publicados de pesquisa em esporte para o mundo, tá? Entre eles o tipo de esporte e o patamar. Eles deviam ter ajustado para o patamar. Por que, que eles não compararam pessoas do mesmo tipo de esporte, comparando ali, ajustando, tá? Uhum. E do ponto de vista biológico, Leda, seria muito mais comum a gente ter homens trans no esporte. O que é homens trans no esporte? Seriam mulheres que se identificam como homens, por quê? A mulher olímpica, ela tem muito mais testosterona do que a média das mulheres em geral, tá? Tanto que elas têm maiores habilidades olímpicas, esportivas e etc. A gente tem uma influência da questão até, o pessoal fala, tem muita homossexualidade feminina no esporte olímpico. Tem também porque o hormônio influencia na orientação sexual da mulher mais do que no homem, tá? Assim, um assunto sem isso daí é bem interessante até para a gente entender melhor. Então, esperar-se-ia que as mulheres, a gente tivesse muito mais homens homens trans seriam mulheres que se transformaram em homens do que mulheres trans que são homens transformados em mulheres. Não tem o que me diga essa discrepância. Enfim, eu acho que eu trago para uma reflexão que a gente tem que ter uma visão crítica, não é sair detonando, não é ficar fazendo lacração, mas sim reflexões, trazer o convite para as pessoas pensarem assim, vamos tentar trabalhar em cima dos argumentos e não em cima das pessoas, entender confissões indiretas. O que eu digo de confissões indiretas? E eu vou fazer uma provocação. Quando a gente tem estudos, por exemplo, os meus estudos, os divulgadores científicos, os grandes analistas, exigiam os resultados crus, nível paciente a paciente não identificado, para poder encontrar inconsistências. E aí eu passei a exigir deles o seguinte, eu falei, eu quero, e eles acharam um absurdo, eu falei, me mostra que você realiza isso de forma sistemática com todos os estudos e não é só com o meu, com algum objetivo. Aí ficaram putos, ou seja, a gente desmascarou essas pessoas, tá? E a gente vê que todos os estudos de vacinas da Covid e desses medicamentos patenteados, nenhum publicou os dados. Ao meu ver, dadas as incertezas e os questionamentos e a desconfiança, a transparência é uma condição sine qua non. A recusa em publicar entre esses dados é igual ao bafômetro da pessoa que não quer sobrar. Entendeu? É uma confissão indireta. Então, a gente tem que trabalhar, a ciência ela precisa caminhar para plena transparência. E, Leda, essa plena transparência dos dados clínicos não se revelam segredos de indústria. Vai revelar processos de produção. Não tem nada a ver, só está pedindo os dados ali. E quando você Aliás, a revisita transparência é fundamental em tudo na vida. em Não é só tudo, no estudo tudo, científico, né? em tudo. Aqui, quando eu fui falar do peptídeo lá, descoberto por inteligência artificial, eu falei, tem um conflito de interesse dele gerado. Eu acho que Sim, tem extrema isso importância. é E as pessoas têm que... fundamental. Mas eu Eu... queria voltar, eu queria ter um pouquinho de tempo com você para entender melhor essa questão da suplementação. Porque eu entendi que eu tenho que que levantar peso para prevenir Alzheimer, Isso. que se eu optar por tomar uma dessas injeções que estão na moda, não pode ser por uma semana ou 15 dias, tem que ser por um tempo largo. Um mínimo um ano. E para tirar, tem que ser uma coisa pensada que nem remédio para depressão. Isso. Desmame. Eu vou dar um exemplo. Pense numa escada rolante que ela te leva para cima. Se você parar o tratamento, ela vai te levar para cima. Com o tempo do corpo vai acostumando, essa escada rolante vai desacelerando. Então, você vai conseguindo fazendo menos, tá? E essa desaceleração, ela é muito individual, tá? A tendência a ganho de peso metabólica, ela existe diferença entre as pessoas. Não se pode menosprezar quando as pessoas referem
dificuldade de perda de peso. Pós-menopausa é um desastre metabólico, tá? A pós-menopausa, para a mulher, ela ganha Sim. peso. Eu vou brincar, Leda, eu falo o seguinte: eu já tive os dois tipos de caso. Quando vem uma mulher depois dos 40, 42, que ela ganha peso abruptamente lá na clínica de uma consulta para outra sem justificativa, ou ela engravidou ou entrou na menopausa. Sim, mas se ela estiver tomando, tiver mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, há estudos que defendem ainda o Ozempic ou equivalente? Mais do que nunca. Então eu vou trazer um assunto aqui só para ser provocador. Na minha mãe, eu não paro a semaglutida que eu uso em pique pelo seguinte fato. Agora eu estou no Ribelsos porque está mais barato. Então, assim, que eu uso em pique, que eu acho que por mais que Como possa é que não ter chamou tanto efeito. outro? Ribelsos é o nome do Ozempic comprimido, tá? Ah, tá. Que É ele. eficiente? Então, tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão bem, mas eu acho que ele tem um efeito sistêmico, então esse era o objetivo. Ele está com isso. Olha só, o exemplo de estudo que não vai dar certo. Ele tem uma plausibilidade, uma chance de neuroproteção para Alzheimer muito grande, tá? Hum. É, E os estudos estão sendo feitos. Eu tô com duas pacientes nesse estudo. Só que eu acho que esses, olha só a pegadinha. Presta atenção. Isso é muito legal de todo mundo entender. O estudo está sendo feito em pessoas que já estão com o início de comprometimento cognitivo. Por que, que eu acho que o que, que eu acho que vai acontecer o resultado do estudo? Eu acho que não vai dar certo. Eu quero ser surpreendido. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que quando tem o início do comprometimento cognitivo, do ponto de vista de doença no cérebro, ela já está no final da história, porque já teve todos os mecanismos compensatórios, tá cheio de proteína tal, beta-amiloide, etc. Só que por que, que eles fizeram estudo nessas pessoas? Porque o estudo é muito mais rápido. Você conseguiria detectar diferenças com 1 ano e meio, 2. Em pessoas de alto risco, como a minha mãe, eu preciso de estudos de 10, 15 anos para demonstrar diferença, porque o número de eventos vai diminuir, não demora muito mais. Então, para a indústria, ele é muito mais dispendioso. Então, a gente entra nessa quase equação impossível de encontrar. Aí cabe a nós entendermos o potencial benefício, o risco, que é o perfil de segurança bem estabelecido. Tem riscos, por exemplo, a pessoa não sabe que tem uma pedra na vesícula, ela vai lá e toma Ozempic, aumenta a motilidade da vesícula, faz lá e faz uma baita de uma pancreatite, né? A pessoa ela tem uma tendência à gastroparesia, que é o seu estômago mais lento, ela vai lá, toma Ozempic, fica um desastre, faz uma paralisia do estômago mesmo. Então, a questão não é que ela não tem o risco, é saber para quem indicar, né? E é muito Mas conveniente como é que que ela não descobre essas coisas todas? passando mal. E você Se ela descobre. tomar o Ozempic e não passar mal, tá tudo bem. Não, não. Então depende de como se aplica, mas uma boa anamnese com o médico você consegue detectar. Agora, é muito conveniente também, eu como independente consigo falar isso, que a indústria não force a necessidade de retenção de prescrição médica, né? Vende mais. Então, eu trago mais uma reflexão aqui, né? Há anos eu cobro essa empresa, essa novo. Ué, cadê eu falo assim, cadê vocês? Não, a gente sempre recomenda a prescrição médica, tem que ser prescrição médica, mas eu nunca vi uma única ação à luz do que eu tenho conhecimento de que eles forcem a prescrição médica, de que exija-se retenção para Não, não prescrição tem médica. restrição para receita. Então, mas é muito conveniente para vender mais, né? É. Então, É por isso que assim, está vendendo tanto. e eu vejo que Agora, não houve na, nenhuma na ação área da concreta. na área Não da houve uma. suplementação, você me pareceu que gosta da ideia do ômega 3. O ômega 3 aumenta a massa magra, aumenta músculo, pouca gente sabe. Ômega 3 aumenta músculo mostrado em meta-análise. Meta-análise é o tipo de estudo que mostra o maior patamar de evidência, tá? Outra coisa que pode ajudar a aumentar a massa magra, que pouca gente sabe, tá, Lida? Vamos lá, lista. Massa magra, Lida, é importante, sabe por quê? Não estou falando para ficar fortinho nem nada. O motivo de eu ter um pouquinho mais de músculo é porque eu tenho quase o Ehlers Danlos, eu tenho hipermobilidade. Então, eu fui prescrito, então a gente ganha. Massa magra serve porque
Eu acho que a gente tem que ter, existe o lifespan é expectativa de vida, mas tem o health span, que é a expectativa de vida com qualidade. Eu quero manter a funcionalidade da pessoa durante a vida dela. Então, a massa magra de hoje significa maior funcionalidade e independência daqui 20, 30 anos. Oi, pessoal, passei aqui para falar do sexteto Ledanag, do sexteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Então, coisas que aumentam massa magra. Ômega 3, aminoácidos, é uma coisa que eu chamo. A biodisponibilidade dos aminoácidos é maior do que o whey. Whey protein aumenta músculo, é excelente. Principalmente Whey quando ele vem é acrescido bom, com creatina é bom? creatina também é bom e tem segurança renal, tá? E creatina é bom também para foco cognitivo, principalmente memória de curto prazo. A leucina, que é um tipo de aminoácido, vem. E às vezes os aminoácidos prontos, embora eles sejam mais caros, eles já são whey meio digerido. Mas ele é de muito mais fácil digestão, tá? Você tem também, fora o ômega 3, astaxantina pode aumentar um pouco a massa muscular. O cromo pode aumentar a massa muscular. A milopectina. é, Você sempre teve um estudo que saiu, Leda, final de dezembro. Olha que coisa. 5 doses de whey, 100 gramas de whey, 5 doses daquele negócio. Dão muito mais anabolismo muscular do que uma dose. Outra coisa que o whey faz, que pouca gente fala, que foi visto muito em modelo animal, é que quando você chuta o balde da barraca e toma o whey, ele pode impedir um pouco o ganho de gordura. Isso foi visto muito em modelo animal, tá? Ainda não foi estudado muito em humano, mas como ele é seguro, e ele reduz o índice glicêmico, então, principalmente quem tem tendência a diabetes, ele é um antidiabético Whey nesse protein? sentido. É, Você tomar todo dia whey pode te proteger da diabetes, é isso? ele é antidiabético. Uau! Não, a gente pode passar aqui, Leda, 12 horas Eu falando. acho que a gente vai ter que marcar uma outra live só para falar dessa parte. Porque Eu você acho está que. quase me convencendo a fazer exercício, que é uma coisa que eu detesto. Bom, minha mãe, eu pedi para minha mãe foi para um cruzeiro, eu falei, ó, quero ver foto sua na academia, tá? Ela foi de vestido de gala tirar foto na academia. Eu falei, e de acordo com ela, ela gosta de 3 máquinas na academia, de 3 aparelhos. Ar-condicionado, televisão e aquela máquina de massagem, naquelas que tem, né? Então, assim, santo de casa não faz milagre. Não, Aqui é. eu acho que aqueles elásticos são legais. Aqueles elásticos que a gente puxa para cá, puxa para cá, puxa para lá, sabe assim? Eu gosto deles. Mas eu tenho uma dificuldade enorme de fazer. É uma tristeza isso para mim. A gente sabe da dificuldade, a gente entende. Lena, nós somos seres humanos. O paciente vem assim para mim, por exemplo, fala: Ah, doutor, olha, eu adoro comer. Eu falei: Somos dois. Se quiser, a gente divide. Porque a gente tem que humanizar Mas isso. você Eu não vou. gosta de comer 16 ovos? Eu, para Não, mas comer 16 ovos como dois, por acho coisa um da esforço dieta. enorme. Não, mas ó, meus ovos ficam com pontos muito bons, viu? Meu ovo fica. Eu não perde muito para os ovos feitos na França. Eu tô na técnica da temperatura, não sei o quê. Ele fica bem Você come cremoso, tudo isso. ovo mexido, ovo cozido, ovo como? Eu faço de tudo. Cara, eu vou variando. Mas, Em por exemplo, todos, mas em todas as refeições você come ovo? não, mais café e jantar. Eu vou comer daqui a pouco e falar nisso, né? Então, mas eu gosto de preparar coisas saudáveis chiques, às vezes, né? Eu faço um polvo, a gente faz alguma coisa, um bacalhau, são fontes de proteína, né? Faço um bacalhau ao braço, low carb, em vez de eu pôr as batatas ali, eu ponho o bacalhau, azeite, o ovo, o pimentão, fica bom. Então, Vamos fazer assim, uma live sobre isso? sobre receitas que Não, você consegue sobre agregar. alimentação low carb chique. Isso é fácil. Eu acho Nossa, low isso daí. carb tão chato. Eu acho que eu tenho que aprender com você, não é Não, possível. mas eu não faço low carb, eu faço carb cycling. Eu gosto de ciclar carboidrato.
Eu gosto de fazer um dia com mais carboidrato, um dia com menos, que é é uma coisa pouco conhecida no Brasil. No meu doutorado, eu descobri que low carb até pode cair o QI das pessoas. Tanto que saiu na Super Interessante uma matéria minha mostrando que os atletas que comem pizza 2 vezes por semana têm menos gordura, mais músculo e melhor performance. Mas Então, assim, a gente pode fazer uma live sobre alimentação? eu acho que seria maravilhoso. Eu não entrando no aspecto da nutrição, obviamente, eu não vou aqui falar aspectos que são referentes aos nutricionistas, porque quem monta o cardápio, mas eu queria falar, inclusive, o papel do futuro da nutrição, da dieta, porque hoje, se você vai para um nutricionista que te monta uma dieta pronta, você não precisa. Você vai para um ChatGPT, ela monta. Então, o papel da nutrição, e isso eu queria chamar muita atenção, ele é um papel hoje terapêutico, em que ele acompanha o paciente, porque a gente acha que contou tudo para a nutrição, e a nutrição, a gente contou com o nutricionista, depois recebe a dieta e não funciona. Só que o nutricionista se desdobrou para montar aquilo, você fala que não gostou. E, na verdade, a terapia com a nutrição, ela precisa mudar completamente o foco para uma consultoria, tá? E a Então, a mudança de gente vai estilo de vida... fazer essa live, porque a gente tem que acabar essa live de hoje, de agora, Tá bom, agora. Mas desculpa. está combinado que a gente vai fazer uma live falando desse assunto? Combinadíssimo. Só marcar a data. Não Então vamos tá. demorar muito para a gente não perder o fio da Tá meada. fechado. Desculpa Um beijo. por falar tanto, Imagina, viu? Um beijo. foi bárbaro. Muito obrigada. Parabéns por todos os títulos, pela academia, por tudo. Eu quem agradeço, Leda. Um beijo. Um grande beijo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada eu. Imagina, Valeu. tchau. Tchau. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo ó, e se tornar membro. É rapidinho.